Nós recebemos aqui agora no SP Record a médica alergista e imunologista Gisele Cunha Nauzuca. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao SP Record. Obrigada pelo convite. Doutora, a pessoa já nasce com alguma alergia alimentar ou como ela vai se desenvolvendo? Não necessariamente ela nasce, né? Nós temos dois tipos de respostas imunológicas mais clássicas. A primeira é aquela que é a IgE mediada, que a gente fala, que é a rápida a partir de 15 minutos da exposição do alergeno, que pode ser alimento, picada de inseto, medicação, ou a tardia. E a tardia, ela é difícil de identificar a partir de 24 horas. Com o desenvolvimento da gente, né, a partir do nascimento, a gente vai mudando a resposta imunológica, então é mais comum ter resposta tardia no nascimento, porque a mãe passa algumas coisas para a gente pela placenta e pela alimentação, e depois dos 6 meses a resposta começa a ser imediata. Então eu posso ter geneticamente predisposta a ter aquela alergia, mas não necessariamente na primeira infância, nos primeiros meses, né? Conforme vai passando, a resposta imunológica muda. Então quer dizer que tem essas duas formas, né, doutora? Via de regra, essa que é bem rápida, que a pessoa já come, já tem essa reação logo, tem essa outra que demora um pouco mais. Agora, em todos os casos, eu imagino que o corpo dá alguns sinais, né? Sim, nós temos 3 jeitos de ter alergia, né? Tá. A urticária, que é as lesões de pele, o angioedema, que é inchaço de partes moles, né? E a anafilaxia, que foi o que aconteceu com essa menina, que é a reação grave da alergia, né? E ela pode ser fatal. Então, o organismo vai dar alguns sinais e sintomas, né? Mancha na pele, inchaço de boca e olho, tosse, falta de ar, diarreia, pode ter ou não desmaio, queda de pressão, né? Então, os sinais principais e primários são as lesões de pele e os outros sinais e sintomas sistêmicos que mostram que o paciente está evoluindo para um quadro grave, que é o anafilático. E doutora, a Heloísa, que nós mostramos aí na reportagem, né, no link, ela sabia que tinha uma alergia aí a castanhas, mas muitas vezes isso não acontece, né? Como saber se eu tenho alergia a determinado produto? Então, o paciente sempre vai no atendimento médico para exames, mas a clínica é a primeira coisa, né? Então, eu posso ter alergia porque eu tenho sinais que o corpo me dá, que a gente conversou no começo, né? A mancha no corpo, a tosse, a falta de ar. E aí o exame vai confirmar ou não, dependendo da história. E se a gente não conseguir tirar com história e com exame, a gente vai tentar fazer o teste de provocação. Então é um pouquinho mais complexo do que apenas a realização de exame. Doutora, tem alguns alimentos, né, que eles são mais alergênicos que outros? É possível saber disso? Sim. Nós temos o leite, que é o primeiro alimento que a gente entra em contato, né? As nuts, que foi no caso da paciente em questão, amêndoas, castanha, amendoim, e eles fazem reação cruzada entre eles, então se eu tenho a um tipo de nuts, eu vou ter a outros. Peixes e frutos do mar, né? E ovo, são os principais alimentos, especialmente na infância a gente vê isso com mais frequência. E doutora, em casos, por exemplo, como a castanha, os peixes, os ovos, as reações são mais severas ou não necessariamente? Não necessariamente. O que não é mais comum, né, que a gente vê leite, as castanhas e os frutos do mar, não necessariamente são os mais graves, né? A gente tem pacientes com reação grave com a coisa fruta, abacaxi, alto frio, né? Então, tem que ver qual que é a reação que o paciente apresenta e fazer acompanhamento especializado, é super importante. Doutora, agora tem um sinal ali no momento que eu comi o alimento, né? Tem algum sinal que é de alerta para o rápido socorro? O que acontece, né? A pessoa para de respirar, esse é um dos sinais? É um dos sinais, mas ele pode ter mancha no corpo, coceira é importante, né? Inchaço de lábio, ouvido, diarreia que não para, a tosse sem parar, né? E é importante identificar e entrar em contato com o SAMU. 192 para o SAMU, que o pessoal encaminha a ambulância e tem medicação, que isso é importantíssimo para o paciente, né? Às vezes, colocar no carro e atravessar a cidade pode ser fatal para o paciente. Entendi. E mesmo em pequenas quantidades, um alimento, né, que eu posso ser alérgica, mesmo essa quantidade pequena, pode provocar uma reação bastante grave, doutora? Sim, sim. A gente fala que um pouquinho também faz mal, né? Se você é alérgico, evitar. Ou, a depender
do quadro que você tem, é proibido, na verdade, né? Não consumir e saber se tem reações cruzadas, ou seja, outros alimentos que podem também ter alergia com aquilo, né? Então, assim, um pouquinho faz mal, às vezes não te fez mal naquele momento, mas a segunda exposição que você tem pode ser uma reação grave. Eu não sei aonde do organismo que o meu organismo está sensibilizado para aguentar uma reação, né? Doutor, agora eu imagino que quem tem algum tipo de alergia precisa de um acompanhamento médico para poder saber aí em que fase está, quais os cuidados que precisa tomar. É importante o paciente, a família e a escola, se for criança, adolescente, ter noção do que o paciente tem alergia e procurar não ter convívio com aquilo, né? Também a gente fala muito isso sobre plano de ação. O que fazer frente? Eu me expus acidentalmente, então eu tenho que fazer isso, isso, aquilo. Eu tenho uma anafilaxia, eu tenho que andar com a adrenalina, né? Isso agora tem uma lei que está sendo liberado pelo Ministério Público, o ganho dessa medicação, que é uma medicação cara, e você tem que saber aplicar, não é só receber, né? Então o plano de ação é importante, a orientação, a educação da escola, a educação da família, né? E ler rótulo, saber do que é a composição e, na dúvida, não consumir, né? A senhora citou aí agora rótulos. A legislação atual sobre os rótulos, ela é suficiente para proteger as pessoas que têm algum tipo de alergia? Ela ajudou bastante, mas às vezes não é suficiente, né? Às vezes não vem a identificação. E então a gente tem que, se for uma coisa industrializada, entrar em contato com o 0800 e questionar. Às vezes não está no rótulo com um nome específico, então é importante, por conta da educação em saúde, né? Aquele nome pode estar em inglês, pode ter um outro nome associado, né? Então saber e, na dúvida, sempre deixar de lado, né? Não vou consumir, e se consumir acidentalmente, isso pode acontecer, né? Acidentalmente, saber o plano de ação e como você levar isso para frente. Doutora, agora a senhora falou algo muito importante, né? Além do paciente saber, né, que ele tem esse problema, o convívio familiar dele, a escola deve saber, né, ser comunicada que aquela pessoa tem a alergia, e também quem está trabalhando com esses alimentos, né? Porque pelo que a gente pôde acompanhar, que a Josi conversou lá com as pessoas no velório, ela sabia que ela tinha, né, essa alergia, mas ao questionar a vendedora do doce, a vendedora teria dito então que não tinha nenhum problema, que não tinha ali amêndoa, né, na composição. Então é importante que todos, né, que façam parte disso sejam treinados da maneira correta para poder evitar o máximo possível esse tipo de situação. Sim, é importante sempre rotular, né? Sempre orientar, né? Ó, não sei, vou perguntar, né? Ou eu acho melhor você não usar. A educação em saúde, e a gente pode ter contaminação cruzada. Então, pode ser que não tivesse, mas usou a faca que cortou, usou a tábua que estava cortando, o mesmo lugar de fritar, muito para peixe, frutos do mar, a gente fala muito, o mesmo óleo. Então, a contaminação cruzada, o alimento não está lá, mas ele já esteve. Então, contamina um próximo alimento, e se o paciente estiver muito sensibilizado e for um paciente potencialmente grave, ele acaba tendo uma evolução ruim. A contaminação cruzada é algo também que às vezes a gente não tem, né, a noção de que isso possa acontecer. Sim, isso é importante. Então, além do rótulo, de ter um plano de ação, né, ter medicação, ter a caneta de adrenalina nos pacientes graves, chamar o SAMU, conversar com a família, também ter o cuidado, né? Infelizmente, em certas horas a gente não vai conseguir, mas o que eu falo muito, o importante da consulta é a educação, né? Eu tenho que saber o que posso, não posso, o que eu tenho que fazer, isso é a mais importante, né? Perfeito. Doutora Gisele, muito obrigado pela presença aqui no SP Record, pelos esclarecimentos. É algo de saúde pública isso, né? Precisa ser dito. Infelizmente, uma fatalidade aconteceu, mas é importante sempre alertar todo mundo. Muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Obrigada, doutora.